Graça e paz a todos. Estarei gravando um vídeo com o tema Por que eu acredito no preterismo completo, ou seja, a escatologia consumada. Vou trazer alguns textos aqui objetivos que para mim essa é a correta interpretação da Bíblia acerca da escatologia. Vou começar em Mateus 24:21, que diz: Porque neste tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Aqui Jesus está tratando de uma grande tribulação. Nós já vamos ver o tempo que ela vai acontecer, ou se ela já aconteceu, mas nós vamos analisar com calma. Para quem Jesus está se referindo a isso? Aos discípulos. Aqui no começo do texto, aqui no versículo 3, no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os seus discípulos em particular. Então Jesus está conversando com seus discípulos e ele diz que haveria um tempo de tribulação e jamais haveria outro igual. Quando você lê no versículo 29, diz assim: Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Aqui está falando da vinda de Cristo. Uns literalizam acreditando que o sol e a lua escurecer é no sentido literal. Não, irmão. Aqui é queda de governo. Mas não vou estar tratando sobre esse tema agora. Mas a gente viu que acontece a grande tribulação e logo em seguida Jesus volta. Quando a gente analisa esse texto dessa forma, aí vem a questão: isso está no futuro ou já aconteceu no passado? No versículo 34, Jesus fala assim, Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Isto o quê? O que está sendo tratado anteriormente, a grande tribulação e a vinda dele. Tem que ter acontecido na geração deles. Esse é o primeiro ponto que eu quero tratar com os irmãos, para você entender que o preterismo completo ele é fiel em sua interpretação. Vou para o próximo texto. Em Daniel 12:1, fala dessa grande tribulação também. Olha, neste tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, ou seja, tempo de tribulação, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo será salvo o teu povo todo aquele que foi achado escrito no livro. Então acontece um juízo aqui, os livros são abertos. No 2, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Então a ressurreição de justos e injustos, ela acontece o que? Após a tribulação daqueles dias. E como vimos anteriormente, ela não pode ser depois daquela geração. Jesus falou que ia acontecer na geração presente dele. Vamos para outro texto. Em 1 Coríntios 15, versículo 23 diz: Cada um, porém, por sua própria ordem, Cristo as primícias, ou seja, Cristo foi o primeiro a ressuscitar dos mortos, depois os que são de Cristo na sua vinda. A ressurreição é na vinda de Cristo, e nós vimos que a vinda de Cristo ela é posterior à tribulação daqueles dias. E qual é o tempo naquela geração? Vamos seguir a leitura. 1 Tessalonicenses 4,15. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto, nós, Paulo está falando para a igreja de Tessalônica, que eles, nós, plural, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Ali ele está falando da ressurreição e do arrebatamento, que não é literal, não é as pessoas subirem ao céu flutuando. Ali é Cristo tomar para si, harpazo, tomar para si a sua igreja, a igreja ser transformada espiritualmente, não ter mais a imortalidade da alma, do espírito. Não é morte física que está tratando. Mas, irmãos, vamos continuar na nossa leitura. Lucas 21:20, outro texto que comprova o preterismo completo. Quando, porém, virdes, quem queria ver? Os discípulos, Jerusalém sitiada de exércitos, saber que está próximo à sua devastação. Quando aconteceu isso? Do ano 66 do primeiro século até o ano 70. Os romanos cercaram Jerusalém. Aí vamos no versículo 22. Porque esses dias são de vingança, vingança contra aquele povo apóstata que matava os profetas, que mataram Cristo, para se cumprir tudo o que está escrito. Ali era o cumprimento, ali é o final de todas as profecias. Quando Jerusalém
Jerusalém fosse destruída. Então nós estamos vendo, irmão, que a grande tribulação, segundo Flávio Joséfo, ele narra em seu livro A Guerra dos Judeus. Irmãos, ali foi tratado sobre uma grande tribulação, que as pessoas estavam sofrendo ali, um cerco de Jerusalém. Vamos continuar na nossa leitura. Outro texto que comprova o preterismo completo. Em verdade vos digo, Mateus 16, 28. Em verdade vos digo que alguns atos que aqui se encontram, Jesus falando para os seus discípulos, que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Alguns ali presentes dos seus discípulos, que nós vemos aqui anteriormente, no versículo 24. Então disse Jesus aos seus discípulos. Ele está tratando, não é sobre o monte da transfiguração. Não é ali, irmãos. Porque aqui está falando da vinda. E no versículo 27 fala que o Filho do Homem viria na glória de seu Pai com seus anjos e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Lá no dia da transfiguração, Jesus não veio, ele já estava lá. Ele não retribuiu ninguém com sua recompensa por suas obras. Não foi ali. E está dizendo que ali estariam, aqueles que estavam ali, alguns estariam vivos para esse evento. Vou te mostrar outro texto. Apocalipse 20, versículo 4. Aí uns vão falar, não, mas Jesus ele volta e acontece o milênio. Muitos falam dessa forma, não, irmão. O milênio ele acaba no juízo. Vamos ver. Vi também tronos. Esse texto está batendo com Daniel capítulo 7. Os tronos são postos e nestes sentaram aqueles que aos quais foi dada a autoridade de julgar. Então é o juízo, ó. Vi as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta. Ou seja, esse evento aqui do julgamento estão as pessoas que já passaram pela tribulação, ó, porque eles não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, nem receberam a marca na fronte e na mão. E viveram. Eles não viverão naquele momento, eles viveram anteriormente e reinaram anteriormente a esse evento com Cristo durante 1000 anos. Então eles já estavam reinando. Então nós temos profecias bíblicas, irmãos, que é para aquele tempo. Isso comprova o preterismo completo, sem nenhum marabalismo exegético aqui, somente provando nas Escrituras.